Hoje a gente vai ver como é que a gente faz uma fonte simétrica a partir de uma única fonte simples, né? Então, muitas das vezes você precisa alimentar um amplificador operacional, algum circuito que precise de uma fonte simétrica, mas você só tem uma fonte, né? No caso, uma bateria que seja. E hoje a gente vai ver como que a gente faz uma fonte simétrica a partir de apenas uma, carregando um capacitor em paralelo, né? E descarregando ele em série. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Primeiramente, a gente vai recorrer aos transistores, né? A gente vai usar eles como chaveador, ou seja, saturado. A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai carregar o nosso capacitor por meio do transistor. Beleza? Dessa forma aí. Aqui é o nosso terra. Então, a fonte que eu vou usar é 12 volts. Então, VCC vem aqui, entra no coletor, né? Sai pelo emissor. Só que... E daí a corrente vai fluir nesse sentido aqui, né? Carregando o capacitor. Beleza, quando o capacitor estiver carregado com VCC, a gente vai ter que descarregar ele por alguma outra chave aqui, ó. E já que eu vou trabalhar aqui com uma corrente invertida, eu coloco um transistor invertido também, né? Que é o nosso transistor PNP. E daí a gente vai controlar esses dois transistores para que eles fiquem carregando o capacitor por aqui e descarregando o capacitor por aqui. E daí a gente coleta só essa tensão que está nesse capacitor para a saída. Então beleza, como é que a gente vai fazer? Bem, aqui a gente tem que colocar um pulso apenas, né, por meio de outro transistor. Esse pulso, e o que ele vai fazer? Ele vai, quando eu estiver com o nível lógico alto aqui, certo? Vamos colocar um resistor, né, porque a gente não pode colocar uma tensão diretamente aqui no transistor. Então vamos colocar um resistor aqui de 1K. E agora sim, né, a gente coloca os pulsos aqui. Esses pulsos vocês podem colocar da frequência que quiserem, né? Mas eu já adianto, quanto menor for os capacitores aqui, maior será a frequência, né, necessária para que tudo corra bem. Então aqui eu peço que vocês coloquem aí na ordem assim, de kHz, sabe? Eu utilizaria 20K, 20 kHz ali, né? Mas vocês podem colocar 10 kHz que funciona de boa. Aqui a gente não vai ter aquele problema de ruído audível, né? Porque não tem indutores aqui, são apenas capacitores. Então, se vocês colocarem uma frequência razoável, tá de boa. Enfim, né? Por meio desse resistor de 1K, a gente vai fazer esse transistorzinho aqui fechar e abrir. Quando ele fecha, esse transistor aqui fecha também, certo? Porque a gente tem uma corrente de base emissora aqui. Aqui é o coletor dele, aqui é o emissor. Quando ele abre, eu quero que esse transistor aqui fique conduzindo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar resistores aqui para mandar uma corrente de base aqui, né? Ou seja, quando eu solto, esse aqui está aberto, esse aqui abre também. Então a corrente vai fluir aqui pela junção, né, base e emissor, e daí ele fecha e carrega o capacitor, certo? Então a gente vai ter esse efeito, né? Então, para que eu possa controlar isso, eu fecho aqui. Por quê? Vejam, ele todo aberto, passa a corrente para cá. Agora, quando ele fecha, esse transistor fecha, só que qual é a tensão aqui na base desse cara? É igual a tensão de terra, né? Ou seja, eu tenho 0 volts aqui, ó. Como esse cara aqui também fechou, aqui eu também tenho 0 volts. Então, como eu tenho um ΔV aqui, ó, eu tenho um ΔV, base emissor, menor do que 0,7,
esse transistor abre, né? Então ele trabalha assim, quando eu tenho nível lógico alto, aqui, o transistor fecha aqui, né? Esse meu transistor PNP, ele fecha. Quando eu tenho nível lógico baixo, ele abre aqui, e o transistor de cima, né, o meu NPN, é que vai fechar. Então não importa essa ordem, o que importa é que fique esse aqui fechado, esse aqui aberto. Esse aqui fechado, esse aberto. Ele fique trocando aqui, entendeu? Então aqui vocês podem colocar simplesmente um circuito, um 555, pode ser. Funciona de boa. Ou um multivibrador aí, que é um circuito desse jeito aqui, né? Clássico aí, né, da eletrônica digital iniciante, né? A galera aí que já começou a estudar eletrônica digital já se deparou com esse circuito aqui. Então aqui, esse circuito ele gera, né? Você pode ligar ele aqui, ó, em terra. Aqui mais 12 volts mesmo, que seja. E aqui você liga aqui. Ou 55, ou 555, ou esse multivibrador. Qualquer circuito que gere esses pulsos aqui na ordem de dezenas de kHz. Tá valendo já. Beleza. Agora, por que eu coloquei dois resistores aqui? Vejam bem. Essa parte daqui de cima, quando eu deixo esse transistor aberto aqui, né, ou seja, nível lógico baixo, toda a corrente de base vai vir por esses resistores, né? Mas observe que quando ele fechar aqui, a tensão nessa junção base emissor, ela vai tender a ficar menor do que 0,7, né? VBE, ela vai tender a ficar menor do que 0,7. E aí o transistor ele vai abrir. Ou seja, qual será a consequência disso? Que eu vou ter uma tensão aqui razoável, né? Eu não vou ter uma tensão a mínima possível, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um capacitor e ligar aqui no emissor desse cara. Então observe o seguinte, por mais que ele feche aqui, eu vou ter uma reserva de tensão nesse capacitor que vai continuar mandando corrente aqui na base, né? Por quê? No capacitor eu vou ter uma tensão maior do que 0,7 armazenada aqui. Então eu vou trabalhar com os dois transistores saturados. Ou seja, eles vão esquentar menos. Beleza, próximo passo. Agora que eu sei que eles vão ficar conduzindo alternadamente aqui, esse de cima ele vai carregar esse capacitor e esse de baixo ele vai descarregar ele em um outro circuito para cá, invertido, né? Só que veja, se esse transistor aqui ele entrar em condução com uma dada tensão nesse capacitor aqui, ele vai explodir, ou seja, fecha um curto-circuito. Então o que é que eu posso fazer para manter esse caminho aqui e poder inverter ele sem fechar curto-circuito? Eu uso o diodo. Coloco um diodo aqui. O que é que vai acontecer? Quando esse transistor estiver ligado, a corrente vai fluir por aqui, fluir pelo diodo. Só que quando esse cara fechar, acaba que eu vou ter uma tensão negativa aqui, ó, no ânodo. Ou seja, ele vai bloquear a tensão. Quando você tem um diodo inversamente polarizado, a corrente não passa aqui, né? Então agora sim ele vai conseguir ligar esse positivo no negativo dessa outra fonte. E aí eu vou ter livre aqui uma tensão negativa para usar. Uma tensão aproximadamente igual a VCC. Por que eu digo aproximadamente igual? Porque o diodo ele dá uma quedinha de tensão aí, né? Então é interessante vocês utilizarem aí diodos rápidos, né? Diodo choque aí. Um diodo com baixa tensão de condução direta. Enfim, agora o que é que resta, né? Eu tenho que pegar essa tensão aqui e jogar no meu capacitor, né? Porque esse capacitor é quem vai armazenar os pulsos, né? Ou seja, quando esse cara aqui conduz, ele carrega ele aqui.
quando esse cara conduz, ele vai descarregar esse capacitor em paralelo com esse, né? Que é a carga também, né? Que eu tentei dizer um resistor. Beleza. Então esse capacitor aqui vai ficar armazenando a tensão, né, a corrente que vem desse cara aqui. Ou seja, a carga elétrica, a energia que tem nesse cara, ele vai passando para cá, né? Ou seja, carrega aqui, passa para cá. Carrega aqui, passa para cá. Essa é a ideia. Mas observe o seguinte. Quando começar o ciclo novamente, né? Ou seja, carreguei por aqui. Descarreguei por esse cara aqui. Agora, quando for a vez dele conduzir novamente, a corrente vai fluir por ele, mas não somente por ele, também vai fluir direto para cá. Então, observem que vai vir mais aqui, né? Vai passar por aqui e vai chegar mais aqui, ó. Então, eu não posso colocar uma corrente positiva ali. O que é que resta fazer? Colocar mais uma vez um diodo. Agora sim, né? Essa corrente aqui positiva, ela não vai passar pelo diodo, né? O mesmo princípio, ó. Cátodo aqui e ânodo. Então não passa por aqui e não vai me atrapalhar. Agora sim, o circuito ficou completo. Mais uma vez, né? Temos pulsos aqui. Esse arranjo aqui que a gente fez para aqui. O de cima conduza, depois o de baixo que conduz, e assim fica alternado. De forma que eu carregue o capacitor por esse transistor NPN e descarregue pelo PNP. E esses diodos servem para que a corrente flua apenas em um sentido, no sentido que eu quero, no sentido que não vá estourar esses capacitores aqui, né? Que faça tudo funcionar, certo? Então, resumo, eu carrego aquele capacitor aqui, ó, com uma tensão próxima da tensão da fonte, dessa fonte aqui. Depois eu descarrego ele em paralelo, né, aqui, invertido. E agora eu vou ter aqui uma saída, né, de menos VCC. Aproximadamente, né? Tem aproximadamente Vout, né? Vai ser aproximadamente menos VCC. Então, se eu entro com 12 volts, ali do outro lado vai sair menos 12, aproximadamente menos 12. E dessa forma, né, com esse circuito, você consegue fazer uma fonte simétrica, sem indutores, somente com capacitores e transistores, né? Você pode fazer esse outro circuito aqui, ou 555, ou usar o pulso de um microcontrolador, tanto faz. E aí você consegue fazer uma fonte simétrica a partir de uma fonte simples, sem recorrer a transformador, a indutor, a fonte chaveada, né, com armazenamento em indutores, ou a conversão, né, transferência logo direto. Enfim, é isso que temos para hoje. Espero que gostem, até mais. E façam esse circuito, né? É importante que vocês testem isso que eu mostro para vocês. Vão na bancada ali, façam um circuito aranha, sei lá, façam PCB, não importa. Mas peguem isso daqui e façam acontecer, né? Façam testes, vejam como é que fica a forma de onda de saída, também é interessante. E é isso. E só lembrando que esse capacitor aqui, ó, é interessante colocar ele de um valor bem maior do que esse, certo? Esse aqui ele vai depender bastante da frequência. Esse aqui também, mas esse aqui é interessante colocar maior do que esse, né? Já que ele que vai ficar segurando o rojão aqui para manter a tensão constante. Então, até mais.